Bom, bora lá que a gente vai continuar. Tem um aspecto na série que é muito interessante porque ajuda a gente a realizar essas análises psicanalíticas de fato, né? A série traz o tempo inteiro o passado pro presente, que é basicamente o que a gente faz, porque na verdade não é o que a gente faz necessariamente, é o que é o funcionamento do ser humano, né? Da maneira como a psicanálise lê isso. A gente costuma dizer que quando a gente fala com o João, quem nos escuta é o Joãozinho, porque é aquele sujeito que constituído estava, né, constituído ficou, que ressoará posteriormente na sua vida, enfim, posterior, né, na sua vida adulta, na sua vida jovem, né, na sua juventude, etc. Isso é muito interessante porque a série ela já faz esse papel pra gente. A série, se vocês forem parar pra pensar, é a análise que eu faço, a série é um processo analítico. Presente, passado e futuro se interligando. Para quem nunca fez análise, para quem não sabe o que é psicanálise, o que é um processo analítico, assista a série que você saberá, de maneira análoga, pelo menos. Porque a série é exatamente isso. A série traz conflitos atuais com a sua carga calcada em conflitos que já foram, né, realizados, que já foram tomados de modo geral. Então, se a gente pegar, por exemplo, o ponto fundamental, né, que é o que interliga todo mundo no final das contas, que é o processo de luto, a gente consegue entender de que maneira aquilo que ficou lá posto, aquela realidade posta, que foi a perda do pai, foi a perda do Jack, como é que isso ressoou na vida de todos aqueles outros sujeitos posteriormente, né? Como é que eles lidaram com isso. E quais foram as consequências, inclusive, dessa perda, uma perda real, né, de objeto, para a vida deles posteriormente. Né? E mais do que isso também, se a gente for pegar antes, no próprio momento em que o Jack ainda era vivo, né? Ou seja, o Jack acompanhou ali a infância, um pouco da adolescência, né? Os meninos, quando o Jack faleceu, os meninos tinham 17 anos, né? 17 para 18. Então, se a gente for pegar, de modo geral, a gente consegue compreender do porquê que eles saíram naquilo, né? Por que eles se tornaram aqueles sujeitos especificamente, né? O que tem, o que foi que aconteceu ali na infância deles para que tivessem aquelas saídas psíquicas no final das contas, porque o que vocês veem no hoje, né, na atualidade, é a consequência de questões que aconteceram na infância daqueles personagens. É dessa maneira que a gente analisa, né, psicanaliticamente. Então, a primeira pergunta que a gente tem que parar para pensar, e é o que é mais fundamental pra gente mesmo, como é que foi a infância daqueles meninos, né, daqueles personagens principais. Como é que foi a infância do Jack também, né? Como é que foi a infância da Rebecca, né, da Rebecca? Tudo isso serve pra gente como material analítico, porque é no entendimento do que aconteceu ali na infância que a gente vai conseguir entender posteriormente as saídas psíquicas de cada um dos personagens. A relação do Jack com o pai, sobretudo, o modo como ele via a mãe, né, apanhando, subserviente, enfim, a relação da Rebecca ali com aquela mãe também, né, que é complicada, aquele pai que, enfim, queria dar conta de tudo, né, inclusive do próprio relacionamento dela, do que é ser bom ou não. Tudo isso serve como material clínico porque depois isso se repete. Isso que é o mais interessante, né, como é que esses ciclos vão se atualizando no final das contas. Como é que, mesmo sem a gente perceber, a gente repete funcionamentos, porque foram funcionamentos que nos constituíram, não tem como a gente não repeti-los de alguma maneira, ainda que a gente não se dê conta. Não é uma repetição do tipo a que o Kevin queria fazer quando ele queria ser exatamente o que o pai dele foi pra ele queria ser com os próprios filhos. Isso é uma repetição inconsciente, isso não tem absolutamente nada a ver com o processo analítico inconsciente. A repetição inconsciente é aquela que a gente não se dá conta, que não é deliberada, que mesmo que a gente diga num discurso contra isso, é mais forte do que a gente é, na verdade, do que a gente consegue ser, na verdade. Né? Essa que é a verdadeira repetição, né? Aquilo que o Freud chamava de compulsão à repetição, que é você permanecer no mesmo erro sem saber por que está permanecendo. Ou nem precisa ser erro, né? Mas permanecer no mesmo funcionamento sem entender o porquê que permanece no mesmo funcionamento. Então, esse é um dado que eu preciso deixar para vocês de antemão, porque nós vamos utilizá-lo bastante aí para que a gente possa fazer a leitura dos outros personagens posteriormente. Eu falei para vocês, né,
ainda, enfim, acho que há umas 2 ou 3 aulas atrás, eu falei pra vocês sobre algo que o Freud não achava interessante que nós fizéssemos utilizando o nome da psicanálise, que era aquilo que ele chamava de patografia, né? Eu falei pra vocês, a patografia é basicamente você ler a obra de um autor através da sua própria biografia, ou seja, se o autor ele é neurótico, psicótico, perverso, aí a obra dele é de determinada maneira por conta do que ele era. O Freud disse que isso não tem qualquer tipo de validade analiticamente, né? A gente já conversou um pouquinho sobre isso. Mesmo porque é um entendimento muito médico-psiquiátrico. Essa patologização que se faz de uma leitura do que se é e que tudo que se sai daquele sujeito tem a ver, tem uma ligação direta com a própria patologia dele ou psicopatologia dele, no final das contas, né? E isso não é psicanálise, né? A psicanálise ela é muito maior do que uma patografia. Eu não preciso somente ler os aspectos psicopatológicos para eu ter entendimento psicanalítico. Acho que essa é a grande questão da psicanálise, né? Quando a gente fala, por exemplo, no próprio diagnóstico psicanalítico, né? Neurose, psicose e perversão, não necessariamente é um diagnóstico psicopatológico, mas é uma constituição de um sujeito, é quem se é. Por isso que na psicanálise você só tem 3 saídas possíveis. Bom, pros ortodoxos sim, né? Depois vão falar de autismo, que é uma outra saída. Alguns vão falar que a melancolia é uma outra, borderline é uma outra, enfim. Mas para os ortodoxos ali, né, nós temos neurose, psicose e perversão, sendo que neurose é bifurcada, tem neurose histérica e neurose obsessiva, né? Mas ainda assim é neurose. E frente à resposta que você dá à castração, você vai ter uma dessas 3 saídas possíveis ali no final das contas. Então, é impossível que eu tenha um sujeito que não esteja inserido em uma dessas 3 para a psicanálise, digamos assim. Você está ali organizado de alguma maneira porque foi sua resposta inconsciente frente à castração, que é um processo também inconsciente, né? Então, é quem se é, não é necessariamente algo que você vai adquirir como uma patologia posteriormente. Essa que é a grande distinção. Então, nesse sentido, a gente não poderia fazer isso com os próprios personagens, né? Essa leitura patográfica. E, bom, nessa primeira parte que eu queria trabalhar com vocês, por fim, é entender que ao escutar os personagens, né, e todo o processo transferencial em jogo, você acessa o conflito psíquico que está instaurado naquela obra de arte. Eu acho que é isso que eu preciso que vocês entendam e acessem nesse primeiro momento, né? Que é na escuta psicanalítica do inconsciente daqueles personagens que a gente consegue entender todo o processo transferencial em jogo, ou seja, a nossa própria relação com aquilo que a gente está ali, né, se submetendo e, enfim, escutando no final das contas, e que a gente vai estar sempre implicado. Então já saibam de antemão que a minha escuta ela é enviesada pelo meu próprio inconsciente, né? Isso é importante. Ainda que seja uma escuta de uma função, mas só eu poderia ter essa escuta daquilo que eu vou analisar nos personagens daqui por diante.